Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 1 da tarde desse domingão de sol, né? Maravilhoso. E a gente tá aqui depois do almoço, né? Tava aqui meditando um pouquinho e vamos meditar junto, né? Vamos meditar junto essa passagem que Jesus nos traz hoje, domingão. E hoje, Jesus nos mostra uma coisa bem interessante, né? Jesus nos mostra que todas as vezes que a gente se volta para as coisas de Jesus, todas as vezes que a gente descobre, por exemplo, o dom, nosso dom, aquele dom do Espírito Santo que Jesus coloca no nosso coração para que a gente possa exercitar, que a gente possa trabalhar, né, para trazer almas para Jesus, a gente não é aceito. Não somos aceitos na nossa família, nos amigos, muitas vezes ali dentro da tua comunidade da tua igreja que tu frequenta, que tu congrega, né? Muitas vezes você não é aceito. Eles não te aceitam, né? Você mostrar o seu dom não é aceito por eles, né? E a gente vai ver agora essa passagem aqui e o que a gente pode fazer para mudar isso. Então, pessoal, hoje essa passagem ela vai estar no livro de Marcos. No livro de Marcos, aqui, no capítulo 6, no versículo do 1 ao 6. Né? E a palavra diz: Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficavam escandalizados por causa de Jesus. Então Jesus dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e entre sua família. E Jesus não pode fazer milagres em Nazaré, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, o que acontece? Jesus aqui, ele vem nos mostrar o porquê. Muitas vezes a gente questiona, né? Muitas vezes a gente questiona, principalmente quando a gente lá atrás, quando a gente começou na caminhada, que a gente começa a entender a palavra de Deus, a gente começa a caminhar mais para a igreja, para os grupos de oração, para os louvores que acontecem, né? A gente fica com aquela sede de estar sempre atrás das coisas de Deus. A gente começa a ver a diferença, as visões, os olhos, né, olhando para a gente. Como se a gente tivesse virado santo, como se a gente tivesse... É um olhar de reprovação, não é um olhar de aprovação. Não está aprovando aquilo, né? Ah, mas tu era uma pessoa que tomava tu era uma pessoa que tu era assim, tu era assado, tu gostava de vestir uma roupa assim, tu gostava de fazer isso. Como é que agora tu se transformou totalmente? Quer dizer, é uma desaprovação, né? Você não pode melhorar o seu conteúdo, não. Você tem que estar sempre regredindo. Para o povo do mundo é assim. Você tem que estar sempre regredindo para que você seja aquela pessoa que você é. Você não pode ser mais do que isso. E quem era Jesus? De quem Jesus tinha vindo? Jesus tinha vindo de um casal, né? José e Maria. José, um homem simples, um carpinteiro. Maria, uma dona de casa, uma mulher simples,
né? E Jesus, ele tinha que vir daquela forma. Não era para Jesus ter vindo cheio de dons, cheio do Espírito Santo, um santo, não podia. Não podia. É como se Jesus não pudesse ter nascido naquela família. Por quê? Porque aquela família era uma família simples. Era uma família pobre. A família de Jesus era pobre, né? E aí, Jesus começou a colocar em prática os seus dons, o dom do santo, né? A sua santidade, ela começou a aflorar. E aí ele começou fazendo milagres, prodígios, e tudo quando ele falava, que ele ia lá na sinagoga, que representa a igreja, vamos dizer assim. Então ele falava das coisas de Deus, do que Deus queria para aquele povo. E ali ele também curava, né? E ali ele não podia fazer aquilo ali. Então ele estava ali no meio de família. Quem são essas famílias? As famílias dele. Esses que são citados aqui como irmãos, né? Antes que alguém questione e diga: "Ah, Jesus, ele tinha irmão". Olha aí que a palavra fala que ele tinha irmão, né? Irmãos naquela época significava seus parentes, primos, tios e etc, né? Então, amigos, né? Quantos amigos a gente tem, principalmente em igreja, e a gente trata como irmãos, né? Oi, irmã. Paz do Senhor, irmã. Não é assim? Não é porque aquela pessoa é irmã, nossa irmã de sangue, o nosso irmão, mas é porque é um irmão de igreja e a gente trata. Lá atrás era a mesma coisa, né? Os parentes próximos eram como se fossem irmãos, né? Então essa é a família de Jesus. E aí a palavra vem dizer, o próprio Jesus vem dizer, né? Que o profeta, ele não é aceito no seu meio, na sua família, na sua comunidade. E isso não é mentira, isso é verdade, né? Quando ou quem nunca que chegou a ter, a conhecer a conversão, a encontrar Jesus na vida, né? A começar a ler a palavra de Deus, a entender, a colocar em prática, e ali você descobriu o seu dom. Dentro de um grupo de oração carismático, você começar a descobrir o seu dom. Você pode perceber que as pessoas te olham atravessado. As pessoas, elas não aceitam. Muitos fora da igreja vai olhar e vai dizer assim: quem? Quem é que tem o dom de fazer o que? Oração? Quem é que tem o dom de pregar? Aquela dali? Tem não. Não iremos convidar essa pessoa aqui para pregar, porque ela não prega nada com nada. Não vamos chamar essa pessoa aqui para fazer o louvor de tal evento na igreja, porque ela não canta nada, né? Se ela for daquela, muitas vezes, daquela comunidade. A própria comunidade abafa o seu dom, abafa você. Quando você é convidado a outra comunidade, mesmo que seja dentro da sua cidade, mas que não seja dentro da sua paróquia, dentro da sua igreja, você é acolhido. Você é acolhido de uma forma tremenda. Eu lembro que quando eu fui coordenadora de grupo de oração, né, eu vim de um outro grupo, que foi o grupo onde eu me converti, um grupo chamado Resgate, aonde eu encontrei Jesus na minha vida, né, e comecei a praticar a palavra de Deus. Então, tudo que eu sei hoje, eu devo em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar a esse grupo de oração, né? E eu não era um grupo de oração da minha paróquia, tá? Da paróquia da minha comunidade onde eu participava, onde eu moro tal, mas era de um outro bairro um pouco distante daqui. E estávamos lá nós, toda semana. E lá a gente se converteu e lá a gente aprendeu muita coisa, né? E aí aconteceu da gente, na nossa paróquia aqui, a gente ter um outro grupo de oração. E aconteceu de eu ser convidada a ser uma coordenadora, coordenar aquele grupo.
Então eu comecei a trazer de lá tudo aquilo que eu aprendi lá. Trazia para cá. E automaticamente, ao trazer para cá, as pessoas não aceitavam. A forma como elas levavam ali a conversão era diferente ou é diferente de lá. Lá existia um certo radicalismo, né? Lá, quando você se converte, é como se você fosse um crente, vamos dizer, um evangélico, um protestante, vamos dizer. O protestante, quando ele se converte, ele não sai totalmente das coisas do mundo, não é aquela coisa assim, pronto. Lá é um grupo carismático católico que também nos tira do mundo, né? De coisas erradas que a gente praticava. Só que trazendo de lá para uma outra comunidade, vamos se dizer assim, a minha comunidade, a minha região, o meu lugar, né? Eles não aceitavam. Não aceitavam. Começaram a cair em cima de mim, né? Começaram a cair em cima de mim. Fizeram como se fosse uma reunião por trás, né? Uma reunião por trás. E aquilo que era passado não era feito. Reuniões, né, no Santíssimo Sacramento, aquela rotina, né? Se você vai cantar, qual é a equipe que vai cantar hoje no grupo de oração? Que vocês façam. Então a gente passava tudinho, aquela pauta ali, ensaio, né? Momento com Jesus, peçam a Deus a orientação que vocês devem cantar no grupo de quarta-feira, como deve ser. Nada daquilo era aceito, nada daquilo era feito. Então, no momento que acontecia o grupo, as coisas viravam de cabeça para baixo. Então, foi isso que me fez afastar, sair. Eu não trabalho mais em comunidade de igreja nenhuma, né? O meu trabalho para com Jesus, a minha responsabilidade é falar do amor dele aonde quer que eu vá. Eu falava antes de falar aqui, eu falava aonde eu chegava, eu contava o meu testemunho aonde eu chego. Então, para mim, isso basta, né? Porque é muito complicado. Então, você não é aceito. Então, as pessoas também não aceitavam Jesus. Jesus quer dizer, as pessoas não me aceitavam. Em primeiro lugar, por quê? Porque eu era filho de quem? De José e de Maria, pessoas simples, né? Éramos pobres. Eu não podia ter aquele dom. Eu não podia curar, eu não podia falar da palavra, eu não podia ter sabedoria, eu não podia ter nada. Por quê? Porque eu era uma pessoa do povo, uma pessoa simples. De onde é? Quem é esse que está fazendo milagres? Ele não era aceito. Então é como Jesus diz, nós não somos aceitos na nossa cidade, na nossa família muitas vezes. Saindo da comunidade, da paróquia, da igreja, você vem para a sua família. Muitos da tua família não te aceitam daquela forma. Muitos vão te criticar, vão dizer assim, virou santo. Ah, fulano porque está na igreja, porque isso, porque que fulano não bebe mais, também não quer que fulano beba, não quer que faça isso, não quer que faça... Se você for dar um conselho, você é interpretado mal. Você é totalmente interpretado mal. Ah, isso é balela, menino, que tu tá falando aí. Não é bem assim, não, né? E a gente tem que entender porque aquelas pessoas, elas não se converteram ainda, elas não entendem a palavra de Deus e a gente não pode descartar as pessoas que a gente ama da nossa vida. Então a gente continua ali, batendo naquela tecla ali, que é dessa forma, que Jesus quer isso para a vida dela, né? Mas nós não somos aceitos. Então é isso que Jesus diz. Diante de qualquer situação dessa forma, a gente não pode desistir. Não podemos desistir. Eu desisti. Eu coloquei a mão no arado e olhei para trás. Não era para mim ter feito isso. Mas eu era muito mais jovem, né? Eu tinha um paviozinho bem curtinho, né? E eu não quis saber mais. Mas não é o correto. Eu não vou dar um conselho a você que você saia da sua comunidade porque você não é aceita. Quando começarem a jogar pedra em você, continue. É porque você está dando fruto.
entendeu? Você sabe do seu dom. Você sabe do seu dom. Você sabe que você tem conteúdo para você cantar. Você pode participar de um ministério de música na igreja, porque você tem o seu dom. Você não é doido, você sabe. Você sabe que você tem como abrir a palavra de Deus e explicar e pregar, tanto aqui como lá na frente da assembleia, dentro de uma igreja. Você tem essa capacidade, ou para milhares e milhares de pessoas, né? Como esses grandes pregadores que a gente vê aí. Deus, quando Ele te dá o dom, Ele dá para que você exerça. Então não olhe para ninguém, não olhe para ninguém da sua família que não entende a sua intimidade com Deus. Não olhe, não saia da direção que você demorou tanto para encontrar. É um caminho que você está traçando que não é fácil. É você seguir na vontade de Deus. É um caminho muito difícil. Muito difícil. Você vai encontrar 1000 coisas. Mas você vai caminhar. Você vai cair, você vai levantar, você vai cair, você vai levantar. Mas se você desistir, vai ser pior. Porque você vai ter que começar tudo de novo. Tudo de novo você vai ter que começar. Quando a gente cai na caminhada, a gente começa tudo de novo. E começa tudo muito mais difícil, porque você passa um tempo fora ali daqueles pecados, daquelas situações em que você vivia antes. Você sai, você passa um tempo na graça, você passa um tempo fazendo a vontade de Deus e depois você cai. E quando você cai, você volta a fazer tudo de novo. Aí depois, para você se converter, voltar de novo, é difícil. É muito mais difícil, né? Então nunca deixe. É como se Jesus dissesse: não importa se as pessoas não te aceitam. Assim como aqui as pessoas não me aceitavam. O meu povo não me aceitava, né? Jesus era judeu, né? E os judeus não acreditavam nos milagres dele, não acreditavam em nada, tinha ele como se fosse um nada, né? E aí eu me recordava, né? Lá no grupo de oração, toda semana a gente fazia ali uma seleção das pessoas que iam cantar, as pessoas que iam fazer a pregação no dia. E geralmente era assim, uma semana a gente convidava alguém da paróquia. Alguém ali que lesse a palavra de Deus. Um pregador, vamos dizer assim, né? Um pregador que participasse de qualquer movimento dentro da nossa comunidade. Uma semana a gente ficou acertado assim. Uma semana a gente chama alguém daqui, outra semana a gente vai em busca de outros pregadores de fora, né? Por quê? Ok. Aí o que aconteceu? Que quando chegava a semana que era o pregador da paróquia ali, as pessoas da comunidade mesmo, a turma não se ficava satisfeito. Dizia, mas vai chamar fulano, mas fulano não prega nada. Fulano não faz nada. Poxa, quem é fulano para falar de cicrano? Não é. Porque quando Deus dá um dom, não é a pessoa que está pregando. Quando ela está ali, se verdadeiramente ela é fiel, é Jesus que vai falar, né? É Jesus que vai falar dentro da pregação dele. Não é a pessoa que está do outro lado, que está ali lendo a palavra e falando baboseira, falando o que quer, não. É Jesus que coloca no coração aquilo que tem que ser falado, né? Então não importa se a pessoa é simples, não importa se a pessoa não tem estudo, não importa se a pessoa não é bonita, né? Não importa se a pessoa não tem um português correto. O que importa é o que Jesus vai colocar no coração e aquela pessoa vai falar ali. Tem umas pessoas que falam como uma dinâmica, prega como uma dinâmica, usando ali a assembleia, usando ali as pessoas. Então, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua forma de pregar, cada um tem a sua forma de louvar, né? Cada um sabe como administrar o seu ministério, aquele que Jesus colocou no seu coração. Mas, quando se trata de pessoas de dentro, não é bem-vindo. É isso que Jesus quer dizer.
Quando se trata de alguém da nossa família, aquela pessoa, as pessoas elas não aceitam a nossa mudança. Na visão delas, que estão de fora, né? A visão delas é que a gente tá virando barata de igreja, né? Que a gente tá querendo ser santo, que a gente tá querendo ser melhor, né? Quando a gente vai dar um conselho pro bem, tu quer dizer isso agora, que tu tá na igreja, mas tu já aprontasse isso, isso e isso. Quando você vai dar um conselho, por exemplo, né? De uma roupa curta que a pessoa usava, a pessoa vai já passa na tua cara, mas quando tu era jovem tu usava, tu andava nua, né? Sim, eu andava praticamente nua, mas eu não tinha o entendimento da palavra, eu não sabia, eu não conhecia o que Jesus queria para minha vida. Eu não entendia que o meu corpo não me pertence, mas pertence a Jesus, que é o templo do Espírito Santo dele, que ele não quer que eu exponha o meu corpo. Então, quando você passa um tipo de conselho desse, a pessoa não entende. Quando você fala, né? Rapaz, não incentiva fulano a vestir uma coisa dessa não, que tu vai estar pecando. Muitas vezes, né, a gente não tem uma visão, não conhece a palavra de Deus, não sabe o que acontece. Muitas vezes a gente aconselha a pessoa a vestir algo, né, que deixa seu corpo ali exposto. O pecado fica, não é nas costas de quem está vestindo, não. Aquela pessoa que está ali, ela está leiga, ela não sabe da vontade de Deus. Então, o perdão dela já está preparado. Jesus a perdoa, né? Mas tu, que sabe da palavra, tu não pode incentivar que a pessoa ande daquela forma, né? Enfim, as pessoas, ela não te aceita. É isso que a palavra de Deus hoje vem nos falar, né? E a gente não pode parar porque fulano não nos aceita, cicrano não aceita, lá na igreja fulano não está aceitando. A gente tem só que seguir em frente e fazer o que o nosso coração pede. Continue, minha filha, você está no caminho certo. Dê o conselho, a pessoa não recebeu, problema dela, né? É mais ou menos assim. A gente precisa, com essa palavra, a gente precisa meditar. Eu preciso olhar o irmão com mais humildade. Eu não posso olhar para o irmão da minha paróquia e dizer, ele não sabe pregar. Ele pode não usar as palavras certas, as palavras assim, é um português, né? Correto. Mas o que sair dali é Jesus que está falando. A pessoa que está ali no ministério de pregação, a pessoa que está no ministério de música, a pessoa que está no ministério de intercessão. Muitas vezes a gente ignora a oração do irmão que está ali rezando. Por quê? Porque são palavras que saem do coração da pessoa. Não. Muitas vezes a gente julga, muitas vezes a gente diz assim, nossa, a oração dessa pessoa não subiu ao céu, não. Por quê? Porque a pessoa tem a humildade de orar simploriamente. Ora simples, uma oração simples. Tem uma pregação aqui, um dos vídeos aqui que eu falava. Não existe oração maior do que aquela que é feita com lágrimas. As suas lágrimas em forma de oração. Quando a gente ora e não tem força de falar nada, não tem força de pedir nada, mas só chora. Então essa é uma das orações que mais chega ao coração de Deus. São essas. Então não precisa a gente ter doutorado para orar para Jesus, para falar com Ele, para fazer uma pregação. Não precisa você ser um teólogo para isso. Não. Só peça a instrução do Espírito Santo e pronto. Então não importa as pessoas que não te aceitam. Seja você um pregador, seja na sua paróquia, seja na sua casa, não importa. Importa que você tem o seu dom dado por Deus e que você está ali para fazer a vontade dele. Amém? Um bom domingo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.